Do Flamengo em definitivo na Cross Guild. Acredite se quiser, mas os novos Piratas Rocks estão em formação. Don Quixote do Flamengo tá prestes a voltar, mas não apenas isso. O lendário Demônio Celestial se juntará à Cross Guild após uma fuga histórica de Impel Down, ao lado de nomes como Edward Weevil e o próprio Marco. Além de outros nomes que se juntarão à organização posteriormente, como Gecko Moria e outra grande surpresa. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, que o do Flamengo se juntará ao bando de Bug por ser algo, entre aspas, legal, a verdade é que o propósito desse lendário personagem está conectado ao objetivo final de Crocodile dentro da história. A junção desse ex-Tenryubito à tripulação de um Yonkou torna Bug o grande favorito para se tornar o rei dos piratas. Melhor, torna Crocodile um dos grandes favoritos para assumir esse título. Vem comigo entender como a tripulação do Palhaço Estrela vem se tornando os próximos Piratas Rocks e como as consequências de seus atos podem causar o maior caos da história de One Piece. Fala galera, Spazio aqui, eu sou o Derek, roteirinho do Lip maroto, cara, do Flamengo Cross Guild, Bug e companhia. Eu quero agora, então se você puder deixar o like, se inscrever nessa moral pra gente, tamo junto. Antes, um recadinho muito importante, a gente sabe que tá simplesmente trágico a situação no Rio Grande do Sul, então links na descrição para diferentes vaquinhas que podem mandar ou diretamente recurso ou através do governo de estado para ajudar as pessoas necessitadas. Eu vou deixar o link na descrição com alguns comentáriozinhos explicando a diferença entre cada uma delas, mas por enquanto é isso, gente. Se vocês puderem ir lá e ajudar, vai ser de suma importância. Então, dado esse recado, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. A Cross Guild foi colocada em jogo aos 45 minutos do segundo tempo. Ao entrarmos na saga final, estamos cada vez mais próximos das maiores revelações de One Piece, algo que está acontecendo recentemente. Eiichiro Oda elaborou uma organização completamente nova com um impacto global absurdo, transformando a caça aos piratas no jogo oposto ao esperado. O predador virou presa. O interessante é que, assim como o arco de Impel Down foi perfeitamente utilizado para reciclar personagens antigos e trazer novas facetas para eles, a Cross Guild consegue exercer essa mesma função narrativa. Os vilões que se juntam a Bug voltam a ganhar espaço dentro da obra. Curioso como o Homem da Fruta com o poder de dividir tem essa capacidade incrível de unir tantos fiéis e poderosos nomes ao seu lado. Enfim, esse é um problema que muitas séries shonen de longa duração tendem a sofrer, a crescente irrelevância de personagens antigos. Assim, os autores têm de encontrar formas cada vez mais criativas para mantê-los relevantes. Com a Cross Guild, o Oda fez uma aposta certeira, principalmente no que diz respeito ao Crocodile que, como você vai ver no vídeo, ainda vai exercer um papel fundamental no final da obra. Então vamos entender o mistério da ambição desse homem e por que do Flamengo é uma chave necessária para alcançá-lo. Para isso, precisamos voltar a uma das minhas histórias de capa favoritas, a Operação da Miss Golden Week, reencontrar a Baroque Works. Essa série de capas segue o plano astuto da Miss Golden Week de libertar todos os membros da Baroque Works presos depois de Alabasta. Tudo começa muito bem e tal, mas de repente a Miss Golden Week e companhia acabam se acidentando com um pterodáctilo e acabam em uma ilha turística, onde o Django e Full Body estão curtindo as suas férias. A pequena artista está com um afro e eventualmente há uma fuga da prisão. É uma história maravilhosa, belíssima história de capa, parabéns! Mas o que tem de tão especial aqui? E como diabos isso nos leva à nova fuga que veremos em Impel Down com o do Flamengo se unindo à Cross Guild? Quando a Miss Golden Week encontra o Crocodile e se oferece para libertá-lo, o homem responde que não, eu tô tranquilo na verdade. E por mais incrível que pareça, estamos testemunhando o momento mais importante do personagem dentro de todo o One Piece. E isso mostra a real importância das histórias de capa. Miss Golden Week usa seu feitiço de pintura para, de forma não consentida, transformar os sonhos mais íntimos de todos em realidade. É aqui que é revelado que o sonho do Mr. Five era ser bombeiro. Mr. Four não queria nada mais que ser um entregador de pizza. Das Bones, o nosso famoso Mr. One, queria ser um super-herói. Tudo muito divertido e exuberante, mas o sonho de Crocodile é forte.
forte demais. Mr. Zero queria, através de todos seus planos e ações, se tornar o que ninguém além de Roger conseguiu, se tornar o rei dos piratas. Mas eu usei o tempo verbal aqui, na verdade, né? Não é queria, ele quer. Os poderes da Golden Week trazem à tona os atuais sonhos mais íntimos das pessoas, o que significa que no âmago, na alma, Crocodile ainda quer se tornar o rei dos piratas. E é aí que entra a Cross Guild e o seu propósito final. Vamos voltar ao passado e retornar literalmente ao primeiro capítulo de One Piece, ao primeiro painel que temos na obra com as palavras um dia ditas por Gold e Roger. Quais são as 3 coisas que alguém precisa para se tornar o rei dos piratas? Riqueza, fama e poder. Crocodile tem riqueza. De alguma forma, através das suas organizações, ele tem acesso a quantidades absurdas de dinheiro. É tanta bufunfa que ele consegue financiar um sistema global de recompensas por marinheiros, o que parece realmente ser muita grana. Enquanto isso, Bug, aquele que bradou querer se tornar o rei dos piratas e encontrar One Piece, fazendo Mihawk e Crocodile tremerem, tem fama. Ele é o imperador do mar e possui a legião de subordinados mais leais do mundo inteiro, os fãs mais apaixonados e um poder com as palavras ímpar, capaz de inspirar todos aqueles que acreditam nela. Além, é claro, de brilhar como uma verdadeira estrela, tão forte como o sol. E por fim, o Mihawk tem o poder. O espadachim mais forte do mundo é o rival de Shanks, e sua força figura na prateleira dos mais poderosos de todo o universo. Muito interessante ver como Oda trabalhou perfeitamente os conceitos de riqueza, fama e poder nas 3 principais figuras da Cross Guild. É como se a própria organização possuísse as qualidades do Rei dos Piratas e o verdadeiro potencial para chegar em Laugh Tale. Curiosamente, o Crocodile, que sonha em ser o Rei dos Piratas e certamente ficou mexido com as palavras de Bug, formou uma aliança formidável com 2 pessoas que formam um grupo simbolizando os 3 conceitos bradados por Roger. No entanto, você e eu sabemos, porque a gente é muito esperto, que não é possível se tornar o Rei dos Piratas só com riqueza, fama e poder. E é aqui que Don Quixote do Flamingo entra em cena. O Dragão Celestial é um personagem ímpar nessa obra. É uma figura inestimável para qualquer um nesse mundo, porque possui uma variedade de conhecimentos aos quais nenhum outro pirata teve acesso. Vocês têm ideia do que algumas poucas palavras do Flamingo são capazes de fazer com o mundo? Como ex-Tenryubito, ele conseguiu até chantagear o governo mundial com uma simples ameaça de divulgar o misterioso Tesouro Nacional de Marijoa. Um conceito que, supostamente, quando combinado com a imortalidade, teria permitido que Doflamingo governasse o mundo. E você lembra qual era o sonho desse antigo Shichibukai? Pois é, se tornar rei dos piratas. Há conhecimentos com Doffy que nenhum outro personagem pode oferecer à Cross Guild, mas não se trata apenas do que ele sabe, porque Crocodile e Doflamingo têm uma história juntos ainda não revelada. Embora eles definitivamente não se deem bem, houve essa interação intrigante em Marineford que revela um passado duplo. Crocodile é agredido por Jozu, então ele é salvo por Doflamingo, que diz algo muito pontual. Talvez você e eu devêssemos nos unir, com aquele sorriso de alguém que sabe muito. Bom, pelo menos muito mais do que a gente. O Crocodile responde: você e eu nos unirmos? Não finja que somos iguais. Talvez você queira ser meu capanga, hã? E não seria irônico se, de fato, o Doflamingo acabasse se tornando um subordinado do Crocodile na Cross Guild? É claro que ele entrando deve ser mais um dos sócios, uma figura de peso como as outras 3 no topo. Mas imagina se esse momento desde sempre foi um foreshadow para essa relação entre os dois, com o Crocoboy sendo um superior do Doffy. Mas a conversa fiada não para por aí, e o Doflamingo continua. Achei que a prisão poderia ter deixado você um pouco mais humilde. O que é curioso é que agora o Doflamingo tá na prisão. Será que talvez ele saia de lá um pouco mais humilde? Só nessa única interação entre os dois já dá pra vislumbrar essa possibilidade de união e uma virada de jogo a favor do Crocodile. Imagina só esse paralelo insano com o Crocodile chegando no nível 6 em Impel Down e encontrando Doflamingo. Hisashi Buridana, Doflamingo. Achei que a prisão poderia ter deixado você um pouco mais humilde. Vale lembrar que,
Além das estruturas do governo mundial estarem mais fragilizadas nesse momento, devido a todo o desequilíbrio do mundo e o caos em Marijoa, o próprio Sakazuki já mencionou que a marinha está enfraquecida no momento, o que poderia muito bem tornar Impel Down uma fortaleza bem mais penetrável do que jamais foi. E o próprio Crocodile tem experiência com esse complexo prisional. O cara já escapou de lá uma vez. Além disso, para interesse da Cross Guild, as forças que poderiam ser conquistadas em Impel Down são muitas. O Crocodile já teve contato com Mr. Chu, que hoje figura como a rainha do nível secreto 5.5. E todo mundo quer que ele volte para a história, né? Além disso, Edward Weevil foi levado recentemente para a prisão pelo almirante Ryukugyu, o que seria mais uma poderosa força a ser somada na Cross Guild. Lembrando que os próprios marinheiros já comentaram que a força do Weevil se assemelha de Barba Branca quando jovem. Dessa maneira, Bug e companhia estariam fazendo uma espécie de novos Piratas Rocks, com figuras extremamente poderosas e famosas reunidas em apenas uma tripulação. O que também é intrigante é que a última aparição do Marco foi recebendo as informações da Miss Bakken dizendo que o Weevil foi capturado e levado para Impel Down logo depois de defender a ilha que, supostamente, era para o Marco estar defendendo enquanto estava na Guerra de Wano. E o Marco se mostra agradecido pela proteção que o Weevil fez e, como sabemos que ele tem um grande senso de gratidão e justiça, talvez o próprio Marco contribua nessa segunda invasão de Impel Down para resgatar o que, supostamente, é o filho biológico do seu pai. Então não seria legal vermos um personagem tão querido quanto o Marco envolvido nesse enredo? Não que ele vá se juntar à Cross Guild, mas quem sabe se aliar a ela por um objetivo maior. Consegue imaginar isso? Edward Weevil, Crocodile, Doflamingo, Marco, Mihawk e Bug unidos em uma só aliança. Simplesmente insano. Nomes como Boa Hancock, visto que a Amazon Lily encontra-se fragilizada, e o Gecko Moria, que parece ter sido resgatado pela Perona, também tão interessantes para somar a essa organização. É bem tranquilo de imaginar uma interação com a Perona reclamando do Mihawk pro Gecko Moria, e o Mestre das Sombras retrucando dizendo que não é uma boa ideia mexer com esse cara, ou nada do gênero. É como eu disse, a Cross Guild é o lugar perfeito para reciclar diversos personagens que parecem soltos e sem um objetivo específico dentro da obra. É um gigantesco circo, é reanimá-los, é colocá-los em um espaço onde as interações aconteçam naturalmente e, mais importante, onde todos estejam sob uma única bandeira, que busca encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Afinal, não foi graças às últimas palavras de Roger, como vemos aqui, que todos eles saíram para o mar com sede de riqueza, fama e poder? Enfim, não é difícil imaginar que a Cross Guild seja capaz de elaborar um plano como o de Barba Negra para entrar na prisão. A invasão em Impel Down certamente seria muito facilitada porque o próprio Bug, Galdino e Das Bones são ex-presidiários com algum conhecimento do layout do local. Não que eles todos vão entrar lá, de forma alguma. O Bug não se arriscaria dessa forma. Mas assim, as mentes brilhantes, a força bruta, o conhecimento da região e a experiência de fuga certamente são fatores fundamentais para contribuir nessa grande empreitada da Cross Guild. Além disso, recapitulando rapidinho a relação entre Doflamingo e Crocodile, vale lembrar que eles fazem paralelos um com o outro. Ambos tentaram dominar um reino. Ambos fizeram as princesas do reino se juntarem às suas organizações. Ambos caluniaram fortemente e até incriminaram o rei. Ambos usaram substâncias ilícitas para tomar o poder. E claro, ambos foram derrotados por Monkey D. Luffy. A maneira que os dois pensam é terrivelmente semelhante ao que o Doflamingo sem dúvida percebeu quando ofereceu uma aliança em Marineford. Ambos foram presos em Impel Down e até agora só Crocodile escapou. O momento de Doffy tá chegando. A verdade é que, deixando de lado a arrogância, Crocodile e Doflamingo formariam uma equipe incrível, porque quando se trata de estratégia, eles concordariam em quase tudo. E assim, quais são as outras perspectivas do Doflamingo? Ficar encarcerado o resto da vida? Apodrecer nas masmorras do level vazio de Impel Down? Ou se juntar à Cross Guild e mais uma vez entrar na corrida frenética pelo One Piece? Parece fazer muito mais sentido para ele apoiar uma organização que propõe
caça à marinha e gera um verdadeiro caos. Com a força de seus segredos, a tripulação do Yonkou Bug seria capaz de causar e contribuir para o maior caos que essa obra já viu. Inclusive, como a gente está falando desse paralelo entre o Crocodile e o Doflamingo, vale lembrar que tudo que o Crocodile fez, o Doflamingo já tinha feito. É como se o Crocoboy se inspirasse ou seguisse os passos do Doff de alguma forma. O próprio sistema de recompensas com estrelas foi algo que já tínhamos visto em Dressrosa antes do velho plagiador, do Crocodile, elaborá-lo na Cross Guild. Eu acho também que é interessante ressaltar que no capítulo ao qual me referi anteriormente, quando Doflamingo convida Crocodile para formar uma aliança, na página seguinte temos esse lendário quadro de Bug e Mihawk. Seria tudo planejado desde lá? Quer dizer, isso é muito provavelmente uma coincidência, mas acho que, retrospectivamente, é muito divertido ver o quão longe todos chegaram e como agora estão unidos. Podemos olhar mais para trás também, porque no capítulo 0 há uma série de painéis onde nossos 3 membros da Cross Guild são colocados no centro do palco, sendo flanqueados por Doflamingo e Gecko Moria. Seria um indício da união desses nomes? Esses caras fazem parte da mesma geração pirata entre a Antiga Era, com Kaido e Big Mom, e a pior geração, liderada por Luffy, os Supernovas, Barba Negra e afins. Eles são a última geração que precisa ser derrubada antes que a tocha passe completamente para os nossos protagonistas. Portanto, uma aliança dessa geração intermediária é uma ideia bastante atraente para mim. Realmente, uma espécie de novos Piratas Rocks, comandados, claro, pelo filho de Shebek, Rocks the Bug. É real, pode confiar. Então, para concluir, vamos entender melhor por que alguns personagens vão ou podem entrar na Cross Guild, começando pela Hancock, que eu mencionei brevemente. Um dos pontos mais importantes para se comentar sobre ela é que, originalmente, ela se tornou um Shichibukai para proteger a Amazon Lily. Então, se a Cross Guild servisse como uma forma de proteção a curto prazo, poderia ser uma manobra razoável de ser executada. O detalhe interessante do Edward Weevil é que, apesar de muita gente esquecer, ele também foi um Shichibukai, como todos os outros grandes nomes que estamos apontando aqui para a Cross Guild. Bug, Mihawk, Crocodile, Doflamingo, Moria, Weevil. Inclusive, seria interessante a dinâmica dele com o próprio Crocodile, que guarda um grande rancor contra o Barba Branca. E é isso. Com essas adições na Cross Guild, absolutamente todo mundo tem a ganhar. Os personagens, nós leitores, o Oda, a Shueisha, todo mundo. Por isso eu espero que, em breve, vejamos o grande retorno do demônio celestial Don Quixote do Flamingo, trazendo, mais uma vez, o verdadeiro caos para as páginas desse maravilhoso mangá. Galera, esse foi o vídeo, essa foi a teoria. Cara, densa, muito interessante, do Flamingo, Cross Guild, Crocodile. Tudo isso pode de fato rolar. E os pontos elencados aqui foram super bem colocados. Por isso eu peço que você deixe o like, se inscreva se você curte o nosso canal. Por favor, de novo, checa os links na descrição. Vamos tentar ajudar uma parte tão importante do Brasil, uma quantidade tão grande de população que está simplesmente no maior caos possível. Links na descrição, chequem lá os Pix, ajudem como puderem. Vamos sair todo mundo junto dessa. Isso aqui é One Piece, a comunidade de One Piece não dorme no ponto. E eu só quero agradecer vocês todos, não só por isso, mas por acompanhar, por estar aqui com a gente e por ser parte da tripulação do Chapéu de Palha. É isso, galera. Tamo junto, um beijo, um queijo e valeu!